Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais, numa manhã de sábado, muito cedo por aqui, e eu tenho mais uma vez o privilégio de entrevistar pela segunda vez o Dr. Elton Traber, um ícone em cirurgia plástica, professor da Escola Paulista de Medicina, e eu fiz o convite para o Traber estar conosco aqui hoje porque um assunto muito importante: cirurgia plástica, reconstrução em casos de tratamento de câncer, especificamente. Traber, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Atibaia Pode Mais. Prazer enorme ter você aqui. Não vou pedir para ele se apresentar, porque você vai lá na entrevista 06, Alexandre. Isso. Entrevista 06 do Atibaia Pode Mais, tem toda a apresentação do Traber, falando de toda a história dele na cirurgia plástica. Nós vamos direto ao assunto, Traber. Bom dia para você. Bom dia. Eu queria já de cara começar a perguntar para você: o que é o câncer e como que ele surge? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, porque aqui com você eu me sinto como se a gente estivesse no consultório, embora eu saiba que muitas pessoas estão vendo, e é muito simples a gente falar e esclarecer dúvidas, que são dúvidas gerais. Então vamos lá. A palavra câncer, ela vem da palavra caranguejo, ela significa caranguejo, por isso que no horóscopo o caranguejo é o símbolo de câncer. Então, isso já dá um ensinamento para a gente. O caranguejo, ele se prende, ele se agarra às estruturas. E a maioria dos cânceres tem o mesmo comportamento. Então, quando ele começa a se desenvolver, ele começa a envolver outras estruturas e começa a prejudicar a função daquelas estruturas às quais ele se aderiu. Quer sejam órgãos, quer sejam a pele, osso ou coisas assim. Então, câncer para a gente é uma neoplasia. Neo de novo e plasia de multiplicação, ou seja, todas as células elas se multiplicam naturalmente, algumas com mais frequência, outras com menos frequência. As células que estão submetidas a trauma, como células do intestino, da boca, da pele, ou que se multiplicam muito, quer seja um ovário, tudo que se multiplica muito, ela produz uma célula nova. Essa célula nova tem que ser exatamente igual à célula geradora. Quando ela aparece por fora, ela simula uma célula igual, mas lá dentro ela tem algum erro genético, algum erro de produção, que o organismo, o sistema imunológico encarregado de destruir uma célula defeituosa, não consegue perceber. Esta célula permanece, ela vai dar 2, 4, 8, 16, 32, e assim em projeção geométrica ela começa a se desenvolver. Existem vários tipos de cânceres. Então, quando a gente fala câncer, é a mesma coisa que falar assim, é um automóvel. Qual automóvel, que ano, quais são as características dele. Então, muitos cânceres, eles espalham com muita facilidade. Outros espalham com mais dificuldade. Quanto mais cedo a gente conseguir tirar esse problema, melhor para o paciente e para quem vem tratar. Então, dependendo do local que ele aparece, por exemplo, o câncer de pâncreas, ele é muito escondido, o pâncreas está lá atrás do estômago, está bem lá no fundo. Quando ele começa a dar problema, muitas vezes ele já é muito perigoso. Às vezes, as pessoas percebem um câncer, quer seja um câncer de intestino, um câncer de próstata, um câncer de mama, eles percebem já pelo filhote. O câncer, quando ele espalha, pode ser pelo sistema linfático ou pelo sistema sanguíneo, ele é um filho. O nome do filhote é metástase. Então, às vezes, você vê a metástase e aí que você vai achar o original. O original pode ser menor ou igual ou maior do que o seu filhote. Olha, Traber, e quais são os cânceres mais comuns hoje em dia? O câncer mais comum que tem é o câncer de pele. Os cânceres mais famosos são os cânceres de mama, de útero e de próstata. E por que eles são famosos? Primeiro porque a mama está fora do corpo, fica fácil de examinar, fácil de palpar. O útero também, você tem acesso através de colposcopia e coisas assim.
E o câncer de próstata também. Com um toque retal você consegue palpar a próstata e ver se ela está regular ou irregular. Então, como são cânceres comuns, quer dizer, o câncer mais comum na mulher é o de mama, o segundo é o de útero e o câncer mais comum no homem é o de próstata. Por isso que tem todas essas campanhas. Quanto mais cedo você pegar, quanto mais cedo você fazer o diagnóstico. No caso da mama, por exemplo, tem a mamografia, que é um rastreamento. A mamografia a gente começa a fazer de rotina a partir dos 40 anos de idade, a não ser que você tenha uma história de família feminina na sua, né, mãe, tia ou vó na linhagem, então você começa a rastrear antes. Por quê? Porque a mamografia é um exame de rastreamento, ele é comparativo. Você olha uma mamografia, um ano depois você olha outra e compara. Se você achar alguma diferença, você pode partir para um outro exame. A ultrassonografia, mesma coisa. Se você acha alguma coisa, você pode fazer uma biópsia, ou seja, tirar um pedaço para ver se aquilo é alguma coisa, e assim sucessivamente, entendeu? Traber, quais são as cirurgias reparadoras mais comuns que você faz hoje no seu consultório? As cirurgias mais reparadoras, mais comuns reparadoras para o cirurgião plástico são reconstruções de face, pálpebra, nariz, lábio, orelhas, porque os cânceres de pele, como nós já falamos, são os mais comuns do mundo. E a mama, né? Reconstrução de mama. A mama, na verdade, é um anexo da pele, por isso que ela entra muito na cirurgia plástica. Quem trata o câncer e as suas consequências e tudo mais é o mastologista, mas quando ele tira alguma parte da mama ou tira toda a mama, entra o cirurgião plástico para poder reparar, para poder devolver um pouco de qualidade de vida àquela mulher. Aí entra um pequeno problema que é o seguinte: toda vez que um paciente está na frente de um cirurgião plástico, ele imagina que o resultado vai ficar muito mais bonito do que aquele que veio. Mas no caso do câncer não é assim, porque você não escolhe o tamanho do problema. É diferente você pegar uma mama caída, uma mama que está desgraciosa e melhorar, quer seja com plástica, quer seja com qualquer outro recurso. No caso do câncer, você fica refém de onde ele está, qual é a posição e qual vai ser o tamanho da retirada que você vai ser submetida. E só aí que você vai fazer uma reconstrução. Quando você faz uma reconstrução numa mama que perdeu um pedaço, que perdeu uma parte, você vai ter um tipo de mama. Depois você vai pegar outra e tentar deixar mais parecida possível com aquela mama. E a gente chama isso de simetrização. Tá. Toda mulher que teve câncer e ela teve a retirada das mamas, ela está apta a fazer a cirurgia de reconstrução? Bom, o câncer de mama ele pode ser local, só na mama, então muitas vezes ele é curável, ou ele já pode ser geral, ele pode ser sistêmico, vamos dizer assim. Então, depende do que você fez previamente. Você pode ter feito quimioterapia, você pode ter feito radioterapia. A radioterapia prejudica muito a circulação dos tecidos locais. Então, as cirurgias de reconstrução, elas têm um grau crescente. Numa reconstrução imediata, você só levanta os músculos, põe uma prótese lá, mas é uma reconstrução temporária. Numa reconstrução tardia, você usa grandes retalhos, quer sejam das costas, quer sejam do abdômen. E aí a paciente precisa ter condição clínica de fazer isso. Se ela já tem o câncer espalhado, então tem que pensar bastante se é indicado você fazer a reconstrução, fazer uma cirurgia, uma agressão ao organismo de grande porte, se não vai prejudicar aquela situação. Porque eu penso assim, a mulher já está vivendo uma situação muito delicada, passar por um processo desse. A prioridade tem que ser a vida, né? Para depois a pessoa... Então, existem tantos médicos quanto pacientes que mesmo a pessoa sabendo que isso não é o momento certo de fazer... Eles querem? Eles Sim. desejam? E aí a gente tem que respeitar a decisão do paciente. É importante isso, porque a qualidade de vida é uma coisa, a quantidade de vida é outra. Uma quantidade de vida sem qualidade de vida, às vezes é mais perniciosa do que uma boa qualidade de vida por pouco tempo. Então isso é importante, você tem que equilibrar isso, entendeu? A paciente tem que ser... Por isso que o tratamento não é só cirúrgico. Você tem que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, é uma equipe multidisciplinar, quer dizer, o mastologista que tira o tumor, que trata o tumor, você vai fazer parte da história. Falar, para essa paciente aqui é muito arriscado, já falei para ela. E aí vocês vão conversar e ver.
Então, sempre a gente vê com bons olhos a reconstrução, mas como médico você tem que ponderar como você está ponderando. Você não pode ser taxativo em nada, porque às vezes 10 anos bem vividos é melhor do que 20 anos sofrendo. Cada ser humano é único, né, Travis? Isso. Então, não tem, pelo que eu estou entendendo, não existe uma receita de bolo. Não. Cada paciente é uma história única. Isso. Essa é a verdade. Eu queria que você me falasse um pouco. Eu conheço muito pouco dessa sua área, mas eu tenho ouvido muito falar em cirurgias reparadoras. Os médicos, eles já tiram o tumor e no mesmo momento já faz a reconstrução. O que você me diz disso? Isso é um critério também que deve ser analisado dessa forma. O cirurgião está junto com o mastologista nesses casos. Isso tem acontecido com muita frequência ou menos frequência? Isso é só para alguns casos? Explica um pouquinho disso para a gente. Vamos falar um pouco da reconstrução. A história da reconstrução com câncer, ela é originada dos cirurgiões do câncer. O fundador do Hospital do Câncer, que é o professor Antônio Prudente, ele foi um dos caras que mais impulsionou a cirurgia plástica, porque antigamente eles tiravam o câncer e deixavam o defeito. E ele então começou a conviver com muitos pacientes defeituosos que não tinham vida social, que não tinham vida pública, que não tinham um grau de felicidade nenhuma, entravam em depressão. Então ele começou a se interessar por métodos de reparação que pudessem devolver o indivíduo à sociedade sem causar surpresa, sem causar espécie ou repulsa. E aí ele, na verdade, foi o primeiro professor da disciplina de cirurgia plástica da escola onde eu trabalho. Ah, que legal. Professor Antônio Prudente. E é o fundador, um dos fundadores do Hospital do Câncer. Nesse interim, então, o que acontece? O cirurgião oncológico, ele tem toda a sistemática de tratamento para cada tipo de câncer. Mas muitas vezes, onde está o câncer, por exemplo, o câncer na ponta do nariz, um câncer de 1 centímetro na ponta do nariz é um problema enorme. Um câncer de pele de 1 centímetro perto da barriga não é problema nenhum, porque você tira um grande pedaço em plásticas estéticas. Então, aí é que vem a dificuldade. Um câncer de meio centímetro na pálpebra é um problema enorme, porque se você tiver que dar uma margem de segurança para ter certeza que você curou aquele, você dá uma margem de segurança de meio centímetro. Ora, se puser meio centímetro mais meio, vai a pálpebra inteira. Entendi. Então, os métodos de reparação são do domínio da cirurgia plástica. É aí que entra o grande segredo da cirurgia plástica. Então, se você tira um câncer, manda examinar pelo patologista na hora, você tira o câncer, orienta, né, como se fosse um relógio, aqui é 12 horas, aqui é 3 horas. Aí ele faz uma congelação, faz uma coloração, corta tudo isso em pedaços bem fininhos, olha no microscópio e te diz, olha, as margens estão livres, esse câncer está retirado, está curado. Aí que começa o problema da plástica. Fala, agora eu quero deixar essa pálpebra o mais parecido possível com a pálpebra e que faça a mesma função. No caso do lábio, por exemplo, ele tem que ter contenção de líquidos, de comida, senão se você vai comer e cai pela boca, ou vai tomar um líquido, vaza pelo canto da boca. Então, todos os métodos de reparação são do domínio da cirurgia plástica. Aí é que entra o cirurgião plástico. Então, o cirurgião plástico entra na reparação. Quando eu faço uma cirurgia de tirada de tumor, eu tenho que me vestir de oncologista. Não tem que ficar pensando se vai ser difícil, se vai ser fácil a reconstrução. Eu tiro a lesão, oriento espacialmente, como se fosse um relógio, para o patologista, quando chegar lá, saber de que lado é. Às vezes o patologista chega e fala, doutor, às 7 horas eu estou com dúvida. Então eu vou lá na marca das 7 horas, tiro mais um pedaço e entrego para ele. Entendi. Quando eu tiver certeza, que ele tem certeza de que as margens estão livres, ou seja, não tem lesão na margem, aí eu vou vestir a camisa de cirurgião plástico de novo e vou ver o que eu posso fazer por aquela pálpebra. Sempre pensando, primeiramente, na função, para que serve a pálpebra. A pálpebra serve para fechar. Se ela não fechar, ela não serve para nada, porque ela expõe o olho e aí nós podemos ter uma úlcera de córnea. A boca serve para conter a comida durante a mastigação, os líquidos e tudo mais. Se ela não estiver contendo, você tem que arranjar um jeito de que essa boca funcione,
porque é para isso que ela serve. Os lábios servem para isso. E assim sucessivamente. Orelha já é mais fácil, embora seja difícil a reconstrução de orelha, mas a orelha é só um anexo ali, entendeu? Então, se você fizer alguma coisa parecida com uma orelha, ninguém vai notar muito e a pessoa pode ter um convívio social sem causar espécie a ninguém. Traber, no decorrer da sua carreira, o que você tem mais pego de volume? Você se especializou em face. Todo mundo sabe disso. Dr. Elton Traber, a especialização dele é face, tanto correção quanto qualquer tipo de cirurgia que você faz. Mas especificamente nas correções, o que você tem mais pego de volume em face? Em correção. Tem 2 tipos de cânceres de pele que são os mais comuns em pele exposta, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Ambos são causados pela exposição à luz solar, os raios ultravioletas. Esses cânceres, eles, curiosamente, não se espalham com facilidade. Por isso que são os cânceres que têm o maior índice de cura do mundo. Se você tira um tumor, um carcinoma basocelular, com 4, 5 milímetros de margem, o patologista diz que não tem margem livre, eu posso dar para o paciente 97,5% de chance de que ele está curado. Ai, que ótimo. Que é muito maior do que... aliás, é o maior índice de cura em medicina. Então, você tem um remédio para pneumonia, você não tem esse índice, nenhum deles. Isso tudo, como a pele está exposta e existe uma miscigenação muito grande de raças, por exemplo, indivíduo de olho azul, que devia morar lá perto dos iglus, ele mora aqui no sul, toma muito sol, você tem o câncer de pele, ele é o mais comum do mundo. Então, nós temos muito. Exatamente pelo que eu te falei. Se eu tenho um câncer de meio centímetro no lábio, é um problema grande. Mas se eu tenho um câncer de meio centímetro nas costas, não é um problema grande. Mas nas costas não toma muito sol. E o lábio toma sol direto. A orelha, na borda superior da orelha, você tirar um pedacinho de 1 centímetro da orelha, ela não fecha, porque ela tem a cartilagem dentro. Então, existem toda uma tecnologia para você reconstruir uma orelha de tamanho menor, mas com o mesmo aspecto de uma orelha. Ah, que legal. Então, aí entra, eu chamo isso de pequenas grandes cirurgias. Curiosamente, o meu doutorado foi exatamente sobre reconstrução de pálpebra, nariz, pálpebra inferior, nariz e lábios com um retalho, um músculo cutâneo da face, que nós mesmos desenvolvemos, e eu fiz mais de 100 reconstruções em 1994. Olha, que legal. Você tem um número de quantas cirurgias reparadoras de face? Já passaram de algumas milhares? Honestamente, perdi a conta, né? Eu estou há 47 anos nessa praia, 45 só de cirurgia plástica. O que eu posso te lembrar é o seguinte, em 1983, eu apresentei num congresso a cirurgia aberta de nariz. Olha porque isso. Nós estávamos resgatando essa cirurgia. Que legal. Então, em 83. E alguns cirurgiões vieram até aqui em Atibaia para ver a gente fazer nariz. Esses retalhos de face, como eu te falei, na época que eu fiz doutorado, tudo era 100. Então, você perguntava, professor, quantos eu tenho que fazer? 100. Então, se 10 deu errado, é porque é 10%. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o computador sorteia um número de acordo com a raridade e tal. Às vezes, 10 casos é muito. Dá o mesmo resultado estatístico. Mas, então, eu fiz 100. Quando bateu 100, é que eu mostrei para ele e falou, agora você pode defender sua tese. Depois disso, você parou de contar. Nem conta mais. Ô, Traber, eu preciso te perguntar uma coisa assim, muito delicada. A pessoa que passou por um dermatologista, o seu conselho, a sua orientação o dermatologista identificou lá que tem uma pinta, alguma coisa. Não é o dermatologista que deve tirar essa pinta, quem deve tirar sempre é o cirurgião. Explica pra gente. É uma pergunta delicada mesmo, porque existem dermatologistas que são qualificados, eles fazem cirurgias. Um bom dermatologista sabe. Ele não deve ter o mesmo treino de um cirurgião. Eu vou fazer um paralelo, que aí fica mais fácil. Tá. Imagina um gastroclínico e um gastrocirurgião. Tá. O gastroclínico, ele sabe tudo de intestino, de estômago, mas não sabe tirar um estômago. Entendi. Então, se precisar tirar um estômago, é melhor um gastrocirurgião. Agora, se você tiver um problema que ninguém descobre, que é uma alergia alimentar, não sei o quê, é melhor o gastroclínico. Então, tem que existir uma composição. Existem dermatologistas que se especializaram em melanoma.
Agora, não é só a retirada, porque o melanoma é um câncer muito, assim, ele tem muitos comemorativos, muito florido. Então, o tratamento é muito difícil. Na verdade, a gente não pode dizer que não tem tratamento. O que a gente pode dizer é que é muito difícil. Então, dominar essa área, com qual tipo de medicação e tal. Agora, a área cirúrgica, ela deve pertencer mais ao cirurgião plástico, porque ele é treinado para fazer isso. Ele é treinado para reparar pálpebra, nariz, lábio, orelha, mama, barriga, qualquer coisa. Então, normalmente, você faz uma combinação, o dermatologista. Agora, se tiver um dermatologista, que deve ser raro, porque ele tem que fazer cirurgia. O cirurgião plástico, ele faz 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, para ter o título mínimo. Tá. Então, aquele patamar mínimo para você participar da Olimpíada é isso aí. A partir daí, ele pode se especializar em alguma área, ou reconstrução mamária, ou reconstrução de nariz, ou reconstrução de orelha. Hoje em dia você encontra cirurgiões plásticos que só mexem com o nariz, outros que só mexem com pálpebra, outros que só mexem e assim sucessivamente. Tá. Então, o que você orienta a gente como um mero paciente é: identifiquei uma mancha ou uma pinta na minha face. Primeira coisa, passar por um dermatologista. Caso esse dermatologista oriente que tem que ter essa retirada, se ele não for especializado numa cirurgia, o correto é se procurar um cirurgião plástico, justamente porque tem a parte estética também, que o cirurgião plástico, imagino eu, tá mais preparado. Muito mais preparado para deixar com o mínimo... Desde o tipo de corte, como você tira uma lesão, tem que ser de acordo com as linhas de força da pele. Aí é o seguinte, as pintas não são necessariamente um problema. Todo mundo tem pinta. A média de pintas por pessoas no mundo todo é 40. Agora, você tem uma pessoa que tem mais de 100, que a gente chama de síndrome do nervo displásico, aí você está autorizado a tirar algumas, porque por que essa pessoa tem mais pintas do que a média mundial? Mas ela tem mais do que o dobro. Existem critérios para a retirada de uma pinta. Os critérios são A, B, C, D e E. A, assimetria. Se você olha uma pinta, divide ao meio e ela é parecida em cima e embaixo, divide ao meio perpendicularmente, é parecida, ela é simétrica. B, borda. Uma pinta, você deve saber onde ela começa e onde ela termina. Se você tem dúvida onde ela termina, é porque as células que estão lá dentro estão produzindo pigmentos de coloração diferente. Então, por que a mesma célula, que são todas filhotes da mesma mãe, tem comportamento diferente? Então, já é um alerta, mas não é assim, é obrigatório. Tá. Pode acontecer, mas tem que despertar uma atenção. O C é color, exatamente. Toda pinta tem uma, no máximo 2 cores. Se ela tiver 4, 5 cores, peraí, a mesma célula está produzindo cores diferentes. Já põe uma cruzinha lá. O D é dimension. Dimension é acima de meio centímetro ou 0,6 milímetros. Se tem meio centímetro uma pinça, tem tanta célula, tem tanto melanócito ali, que você pode imaginar que um não esteja dando certo. Principalmente se lá em cima já deu cor diferente, assimetria. Então, dimension. E o E é o enlargement. Enlargement são modificações. Essa pinta estava quietinha, agora começou a aumentar, começou a sangrar. Agora eu faço a barba de vez em quando e pego essa pinta aqui, ela sangra. Isso não quer dizer que é câncer. Eu que fiz passei o barbeador errado. Aí tem outras coisas. Palma de mão e planta de pé. Palma de mão e planta de pé não tem melanócito. Se tem, e é uma pinta, mas às vezes não é pinta, é uma lesão. Mucosa. Mucosa também não tem. Se você tem uma pinta dentro da boca, uma pinta que às vezes tem na pálpebra, essa pinta está no lugar errado. Então, sinal tudo isso serve de alerta. De alerta, e também você vai ver, se você tem uma pinta dentro da pálpebra, tem que tirar a pálpebra inteira, melhor a gente observar para ver se é necessário. Entendeu? E pintas congênitas. A célula da pinta, o melanócito, ele só é ativado na luz solar. Então é comum a criança nasce, ela não tem pinta nenhuma. Tem 1 aninho, 2 aninhos, às vezes a criança vem e fala, ela achou a pinta. Esse é o comportamento normal. E curiosamente vai morrer sem pinta, porque até os 100 anos o melanócito perde a função e elas desaparecem. Mas aí a pinta que nasceu, a pinta de nascença ou congênita, por que aquele melanócito que nunca tomou sol produziu pigmento? Então, é um outro sinal dela. Você está falando para mim que pai e mãe que tem uma criança com meses
um bebê. Nós Nasceu, estamos falando elas de bebê. nascem com pinta. Nasceu o nenê com pinta, sinal de alerta total, dermatologista e... Não é sinal de alerta total. É um dos critérios para você observar. Mas deve passar por um dermatologista. Sem estresse. Senão Tá. você vai ficar doido, vai querer tirar. Por E favor, também não se apavorem também, hein, mães? Então, e aí também depende de onde essa pinta. Se Tá. você tiver uma pinta na ponta do nariz, você vai estragar o nariz da criança. Então é melhor a gente observar. Manchas de nascença. Como que você me explica isso? Então, mancha de nascença não é só pinta, né? Tem Mas- hemangioma, tem um monte de coisa. Mas uma pinta de nascença, observar. Tá. E por que as crianças nascem com a mancha de nascença? Qual a explicação para isso? Então não tem. Esse Não melanócito, existe. se for do melanócito, porque tem mancha que não tem nada a ver. Por exemplo, um hemangioma. Tá. São outros problemas que Pode dão ser uma cor super- diferente. Exatamente. Então Como? você tem que fazer o diagnóstico. Que legal. Que legal. Traber, eu queria que você falou algo que me despertou uma curiosidade enorme. A imigração de pessoas de uma nacionalidade para outro país. E essa mistura, essa miscigenação, a palavra correta que eu usei, miscigenação. de raças, de pessoas, isso favoreceu cânceres? Câncer de pele, sim. Veja bem, os indivíduos que nasceram na Groenlândia, na Finlândia, no norte da Europa, eles estão acostumados a ter invernos rigorosos, verões mais tempranos, e as estações são bem definidas. Por isso que a maior parte das festas são na primavera, porque o cara que conseguiu sobreviver ao inverno tem que celebrar mesmo na primavera, porque não tem comida, não tem nada, né? E aí, esses indivíduos foram, por exemplo, morar na Austrália. A Austrália, se você pegar o indivíduo natural da Austrália, aquele aborígene de pele bem escura, cabelo bem cacheado, aquele foi o indivíduo que Deus botou lá porque é preparado para aquele clima, para aquele deserto central que tem, né? Então, esse indivíduo que tem olho azul, que vai curtir a praia, então, ele vai ter câncer de pele. Tanto que a Austrália é o país que tem mais experiência de câncer de pele no mundo. Eles é o que melhor tratam, porque tem todos. Agora, se você pegar um indivíduo, um indivíduo original da África do Sul, não o sul-africano que foi morar lá, entendeu? Ele tem mais resistência ao sol. A maior parte desses tumores, eles ou aumentam a quantidade ou eles nascem por ação da radiação solar, que é o raio ultravioleta. Tá. Então, isso provocou um aumento muito grande do câncer de pele. Você encontrar um cara aqui no Brasil, de olho azul, pele bem clarinha, ele tem 1 ano aqui, é 4 lá, na Groenlândia. Porque lá tem primavera, verão, e aqui é verão, verão. Só muda um pouquinho o dia de chuva, não. A gente estava conversando há pouco a questão das pessoas de pele morenas e negras. Elas estão menos sujeitas? Sim. Como elas têm mais resistência à ação solar, os cânceres de pele nelas são menos frequentes. Porém, quando você tem, por exemplo, um câncer, um melanoma numa pessoa de pele escura, ele é muito grave, porque ele venceu toda a barreira que aquela pessoa tinha aquele tipo de tumor. Olha. Mesma coisa a idade. Você pega uma pessoa com 85 anos que apareceu um câncer, esse câncer não, ele é o câncer, ele é assim, é danoso, mas ele não é tão grave quanto um câncer de uma criança de 10 anos de idade, se for o mesmo tipo. Porque o de 10 anos de idade, o câncer venceu todas as barreiras, então ele é muito mais agressivo. E o outro esperou 80 anos para vencer. Tá, entendi. Para parte de face, a melhor proteção continua sendo protetor solar, então? O protetor solar tem que ser entendido de uma forma acadêmica. O protetor solar, ele não é um bloqueador solar, mesmo que esteja escrito bloqueador. O que acontece? Vamos supor, eu e você somos mais morenos. A gente pode tomar, tipo, 40 ou 50 minutos de sol. Agora, eu passo protetor e vou para a praia, eu posso tomar 1h30. E você ficou nos 40. Depois de 1h30, não adianta eu passar o protetor de novo, porque já acabou a barreira. Embora ele filtre a luz, mas qualquer luz que entrar é danosa. Então, quando você está na praia, e aí aquele indivíduo levanta, vai lá, joga uma aguinha, depois ele volta e passa de novo e volta para o sol, está errado.
Porque, embora ele tenha diminuído a ação dos raios ultravioletas, mas ele já venceu o seu limite. Então, é como uma caixa d'água. Se ela estiver cheia e você diminui a torneira, ela vai vazar menos, mas vai vazar. Então, isso é importante, porque o protetor solar ele não faz milagre. Outra coisa importante nos protetores solares é que até 35 eles são paralelos ao aumento. Então, um de 15 é pior que um de 20, um de 20 é pior que um de 25, um de 35 não é muito melhor que o de 40. E o de 40 e o de 35 não são muito melhores do que, entendeu? O de 60 não é o dobro do de 35, ele é um pouquinho a mais, agora o preço é o dobro. Então tem todo um marketing por cima desses números aí, você está falando. Sim. Isso daí é para o consumidor comprar o mais caro. Porque o consumidor está acostumado com essa escala de grandeza. Porque a gente imagina que o grau de proteção é maior. Até os muito 35, sério, tá falando. No máximo 40. Não é muito sério, essa é a realidade. Ai, caramba! Você está falando para mim que a gente pagou mais caro a vida inteira. Pagou mais caro a vida inteira e você pode parar no 40, que tá bom. Olha, o que você tem que parar é de tomar sol. O melhor protetor solar é você ir para a sombra. Espera aí que agora você me deixou com uma dúvida enorme. Mães com crianças muito clarinhas, que compram aqueles protetor 70, não adianta nada? É a mesma coisa que passar um 40? O 70, ele é muito pouco mais eficaz do que o 35-40. Eles deixam só mais grosso, só para enganar a gente? É isso que você está falando? Porque parece que quando você passa na pele ele fica mais grosso. A não ser que eles tenham coloração, porque aí funciona com a maquiagem. Mas crianças pequenas não devem ser expostas ao sol muito tempo, só um pouquinho. Por quê? Se você fizer uma relação entre a massa muscular, a massa corporal e a superfície da pele, essa relação tem que ser equilibrada. Então, na criança, ela tem muito mais superfície externa do que conteúdo. E no adulto, ele tem um equilíbrio. Agora, se for um adulto muito grande, ele tem outro desequilíbrio, porque ele tem menos superfície externa do que o que ele tem de conteúdo. Ou seja, a história do Gulliver não é verdadeira, porque não existe liliputiano, nem os gigantes. Ambos iriam morrer. Esse aqui ia entrar em combustão e o outro ia morrer de frio. Caramba. O Traber, e a questão do pai e da mãe que levam uma criança para a praia? Questão do horário. Existe a questão do horário? Existe, porque o horário tem a ver com a posição Sol-Terra. Se o Sol está aqui a meio-dia, ele bate direto, perpendicular. Agora, se é de manhã, ele tangencia a Terra. Então, a ação do raio é muito menor. E à tarde também, porque ele está indo embora, ele tangencia. Então, a orientação é das 6 às 8. Às 8 já começa a ficar em cima. Meio-dia, ele é perpendicular. É o pior sol que tem. Também tem a ver com altitude. Nós que moramos na montanha, o sol chega antes. Então, a ação é maior. Se você estivesse lá nos Andes, o sol é muito pior. Então, você tem que relacionar tudo isso. Então, por isso que a orientação é logo cedo e no fim da tarde. Agora, não imaginar que porque você passou o protetor solar, você está livre da ação solar. Não. Você diminui o problema, mas você continua com o problema. Gente, foi tão rico ter você aqui, porque eu falo assim, a gente aprendeu errado a vida inteira. Então, assim, com a questão dos horários que a gente sempre soube, a gente que foi pai e mãe, né? Que se deve levar muito cedo, ou final da tarde, as crianças para a praia. Eu tô te perguntando essa questão de praia, porque eu vou muito para a praia com o Alexandre, eu vejo os pais com as crianças expostas ao sol o dia inteiro. Não é bom para criança. Então, o que eu tenho que te perguntar é assim, você pega uma pessoa que tem uma casa na praia, que vai com frequência para a praia, 2 vezes por mês, e essas crianças estão expostas a ficar 8 horas por dia na praia, isso pode ser muito agressivo para essa criança? Sim, 2 problemas. O iodo, ele é um fotossensibilizante. E lá na praia você tem iodo, quer seja você molhou no mar ou quer seja só o vapor do mar, só a maresia. Segundo, o horário, ele tem a ver com a inclinação do sol. Não é que o horário é bom, é que o horário é menos ruim. O outro da tarde também é menos ruim.
Tá. Criança precisa de pouco sol. Por quê? A relação entre a superfície... O que é a superfície? Imagina que você descascou a pele de uma pessoa e botou no chão. Ela vai dar uma medida. E ela tem um conteúdo. Se você pegar um adulto, dá 1,73 m, 1,75 m, um tapete, e aí você tem um determinado conteúdo. A relação entre esse conteúdo e a massa, ela tem que ser proporcional. Então, uma criança exposta ao sol na praia, ela desidrata muito mais fácil do que um adulto. Ela esquenta muito mais fácil do que um adulto. E esfria muito mais fácil que um adulto. Se você pegar ela quentinha e jogar na água gelada, ela esfria mais fácil, porque a superfície não combina com o conteúdo. É uma relação de conteúdo-continente. Então, isso tudo é importante. Criança não é adulto pequeno. Criança é criança, adulto é adulto e velho é velho. E velho não é um adulto que viveu muito. Velho tem as suas peculiaridades também. Por isso que tem o pediatra, tem o geriatra e tem o clínico geral do adulto. Porque cada um não é o mesmo remédio. Cada faixa etária da vida. Então, não é você falar, toma um comprimido para o adulto, dá meio para a criança. Não tem nada a ver. Tem que ser tratado de forma que caiba particular, específica. Com certeza. A gente falou de praia, mas eu estou falando assim, questão de piscina aqui em Atibaia. Verão tá chegando aí. A mesma coisa. Cabe a mesma coisa. Mesmo cuidado. Essa cultura de pai deixar criança verão inteiro, o dia inteiro na piscina tomando sol. Não se deve também. Não é adequado para a criança. A criança reage menos. Se o adulto, que está... o equilíbrio perfeito está na fase adulta. A partir dos 21 anos até os 40, 40 e pouco. Se o adulto não está aguentando o sol, imagina a criança. Se o adulto foi para a sombra, ele que fica esperto. Não pode deixar a criança brincando na areia e ele vai para o guarda-sol, porque ele já não está aguentando. O próprio organismo dá sinais de alerta. Então, isso é importante, porque essa criança um dia vai ser um adulto. Pode ser que tenha muito mais câncer de pele que o pai, porque o pai largou lá na praia. Tá. A gente está caminhando para o final. Eu quero te fazer uma última pergunta. A gente tem visto um volume muito grande de pessoas com câncer. Muito. Tá? Isso parece que se tornou cada vez mais comum, né? Parentes, amigos. Esse volume ele tem aumentado realmente, ou há 1 ou 2 décadas atrás não se fazia o diagnóstico preciso? A medicina avançou nos diagnósticos, aumentou o volume de formas de câncer do que se existia 10, 20 anos atrás. Como que você analisa isso? Você que está há 40 anos de profissão. Com certeza, todas as suas dúvidas são a causa. Primeiro, aumentou o número. Por quê? Nós vivemos mais. Então, nós temos mais chances de ter problemas, porque fomos livrados do problema cardíaco, da pressão alta, da diabetes. Então, existiam muitas causas de morte, né? Embora hoje ainda, a gente está falando de câncer, mas a causa mais comum de morte é coração, 14%. Mata mais do que qualquer outra coisa. Então, esse é um dado importante. Olha, gente. 14%. Mas o cara teve Covid e morreu, mas morre mais gente de problema de coração. Mas ele teve um câncer de próstata, mas morre mais. O problema é que também o diagnóstico está sendo feito, a tecnologia aumentou. Hoje em dia existe uma série de exames que, por exemplo, na minha época, era o estetoscópio. Eu fazia parto com estetoscópio de pinar. Você punha na barriga, ficava ouvindo o batimento da criança durante meia hora. Se eu visse algum problema, indicava cesárea. Olha isso. Você entendeu? Agora não. Agora, o meu netinho, eu conheço a cara dele desde que ele tinha 3 meses na barriga. Então, as 3 coisas são: primeiro, nós vivemos mais. Segundo, a medicina está muito melhor e faz muito melhores diagnósticos. E terceiro, aumentou o número de pessoas, aumentou o número de cânceres. Você entendeu? Hoje em dia, não é infrequente você encontrar uma pessoa de 80 anos. Antigamente, 60 já era mais ou menos o fim da carreira de todo mundo. O prazo de validade da nossa vida aumentou. Então, existe mais chance de aparecer coisas que antes não apareciam. Então só está mais visível e aumentou o volume de pessoas também. E outra coisa você vai conhecer muitas pessoas que tiveram câncer e estão aí para contar a história. Porque muitos métodos de tratamento também apareceram. Então, por exemplo, câncer de mama. Hoje em dia não é infrequente você conhecer uma paciente que teve um câncer de mama. Por quê? Porque ela está aí. Antigamente, ela não vivia para contar a história.
Terminamos muito bem você falando, então, que as chances de cura, embora o volume parece aparentemente, ou uma realidade está muito maior, as chances de cura de N modelos de câncer, N tipos de câncer também avançou e está muito mais propenso a pessoa, quando ela descobrir no começo, então, ter a cura. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil o tratamento. Então, você vê, por exemplo, hoje eles indicam você fazer colonoscopia, que é um exame de dentro do intestino, a partir dos 40 anos. Se você tiver um sangramento qualquer junto com as fezes. Então, tudo isso é uma cautela. A mamografia, que é antiga, mas é um rastreamento de mama. Volto a dizer, a mama é um anexo da pele. Ela cresce para trás, lá atrás é dura, ela vem para frente. Então, ela não é de dentro do corpo. Então, ela tem o mesmo comportamento que qualquer outra glândula da pele pode ter. Ah, que legal. Traber, eu queria agradecer mais uma vez ter você aqui. Eu já queria te informar que vai ter uma terceira entrevista com o Traber. Agora eu vou colocar ele numa saia justa aqui. Tô dando o intimato dele que vai ter a parte 3, porque o Traber, ele passou um período na Indonésia, que foi o tsunami, né? Tratando e fazendo cirurgias de correção de face para todo aquele trauma. Foi em 2005, né, Traber? Nós nem citamos aqui, mas eu vou convidá-lo para ele relatar para a gente como foi essa experiência para ele e o drama que essas pessoas viveram. E ele foi selecionado pela Indonésia para ser um dos médicos brasileiros. Ficou quanto tempo lá, Traber? No total, 18 meses em períodos de 3 meses durante quase 4 anos. Olha só, gente. E já estou te fazendo um convite que vai ter uma terceira, se você aceitar, para a gente falar especificamente dessa experiência. Eu queria que você não deixasse de colocar o seu comentário aqui e nós vamos deixar todos os contatos do Dr. Traber. Ele atende aqui em Atibaia. Se você já tem um exame, se você já passou por um dermatologista, não deixe de consultá-lo, não deixe de compartilhar, se inscrevam no canal. Esse podcast é para isso, gente. Eu tenho um prazer enorme em receber o Traber aqui, porque isso é uma informação valiosa, preciosa para as nossas vidas, para as pessoas que a gente ama, para as nossas famílias. Eu queria que você encerrasse, como cristão que eu te conheço, que Deus te dê muita saúde ainda, viu? Muita! Para levar muitas pessoas a se reconstruírem, porque é aquilo que você falou, às vezes a pessoa já passou por todo esse processo, mas ela tem o direito de se sentir bem com ela. Sim. E as pessoas, a autoestima. E a sociedade às vezes é muito cruel, né, Traber? Quando a gente vê alguém que sofreu algum acidente, os olhares da pessoa, eu imagino que não deva ser fácil para a pessoa viver numa sociedade. Queria que você deixasse uma mensagem como médico, como cristão, para as pessoas que estão passando por um processo de câncer e para as pessoas que já passaram, que pensam em reconstrução. Bom, a minha mensagem é uma que eu gosto muito, sempre assim. Primeiro, que o médico ele deve pensar sempre na outra pessoa como um seu próximo. É amar mais o próximo como a si mesmo. Isso está em Levítico, mas Jesus falou que é para amar o próximo como ele nos amou, que é muito mais difícil. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: as coisas, elas foram feitas para serem usadas. As pessoas foram criadas por Deus para serem amadas. Quando o mal entrou no mundo, houve uma inversão. E as coisas passaram a ser amadas e as pessoas passaram a ser usadas. Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente deixa as obrigações de trabalho e não cuida do corpo. E não cuida da saúde. Você só tem trabalho e você só tem atividade porque você tem um corpo e tem saúde. Se você não tiver saúde, todo o resto desmorona. Então, não podemos entrar na mesma armadilha que o mal causou no mundo. As pessoas foram feitas para ser amadas. Amar a si mesmo é autoestima. Quando a gente examina um paciente, a primeira coisa que a gente olha é como ele está vestido. Se ele está bem e tal, banho tomar, você sabe que ele tem autoestima. Agora, se ele chega todo sujo, ele está doente. E aí, a última coisa que a saúde
perdida danifica é a autoestima. Olha só. Gente, vocês entenderam por que eu faço questão de ter ele comigo aqui? Eu queria agradecer a você, desejar a você que está passando por um processo desse ou já passou, que Deus te abençoe grandemente, que você entenda que isso vai ser um processo na sua vida. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça: eu não vou ficar nessa situação, eu vou passar por ela. Crendo em Deus sempre, né? Amém. Acima de tudo. Um grande beijo para você. Esse podcast sobe ao ar em alguns dias. Vão ter todos os shorts. Não deixe de compartilhar e de colocar os seus comentários aqui. Se inscrevam no canal, gente. Traber, muito obrigada. Deus abençoe. Nós vamos para a terceira muito em breve, falando de tsunami de Indonésia. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado.